Então, não faz sentido, continuando o vídeo anterior, não faz sentido, não é que seja, não é que o uísque seja que é falso ou uma caneta falsa ou mesmo um quadro, esse é um Picasso falso. A gente diz isso, esse é um Picasso falso. Mas o quadro em si mesmo, ele é simplesmente matéria, tela coberta de tinta. Isso não é nem verdadeiro nem falso. Né? Então, nem o Picasso falso em si mesmo, enquanto matéria, enquanto objeto, ele não é nem verdadeiro nem falso, e nem o Picasso verdadeiro tampouco é verdadeiro ou falso. Né? Os dois são tela coberta de tinta. Se eu der uma tela para um bebezinho, ele joga tinta naquilo lá, é tão verdadeiro ou falso quanto o Picasso verdadeiro quanto o Picasso falso. É simplesmente matéria coberta de matéria. Matéria não é nem verdadeira nem falsa. Conceitos ou propriedades tampouco são verdadeiras ou falsas. Né? Porque no plano das coisas, no plano dos objetos, no plano das propriedades, nós não temos nem verdade nem falsidade. Então parece que verdadeiro ou falso tem a ver com aquilo que é dito sobre esses objetos. Né? Não é essa caneta, isso aqui, ó, não é essa caneta que é verdadeira ou falsa, mas é aquilo que eu digo sobre a caneta. Isto é uma caneta, ou isso foi comprado, ou isso aqui eu ganhei de brinde numa conferência. Ah, isso é verdadeiro ou falso. Aquilo que eu disse sobre a caneta é verdadeiro ou falso. Eu ganhei numa conferência, verdadeiro. Tá? Eu comprei e paguei 15 mil reais, falso. Isso aqui é uma Mont Blanc, falso. Tá? Isso aqui é uma caneta barata distribuída em congresso, verdadeiro. O que é verdadeiro ou falso são as coisas que eu digo sobre a caneta, mas não a caneta em si mesma. Tá? Então nós estamos passando para um outro plano. Nós vamos procurar a noção de verdade ou falsidade num outro plano. É outra categoria de coisas que nós dizemos são verdadeiras ou falsas. Não são as coisas. Né? O celular em si mesmo não é nem verdadeiro nem falso. O que é verdadeiro ou falso é o que eu digo sobre o celular. Tá bem? Mas então está no plano da linguagem. As coisas que são verdadeiras ou falsas são aquelas coisas que estão no plano linguístico. Mas, mesmo dentro do plano linguístico, não é qualquer coisa que nós dizemos são verdadeiras ou falsas. Tá? Vou dar um exemplo. O nome Napoleão. O nome Napoleão, a expressão Napoleão, é verdadeira ou é falsa? Não faz sentido a pergunta. Aliás, não é que não faça sentido, a pergunta até faz sentido. Né? O que não é que ela não tem resposta. O nome Napoleão não é nem verdadeiro nem falso. O nome em si mesmo não é nem verdadeiro nem falso. Tá? Então, e da mesma maneira, Napoleão, Marco Rufino, o nome em si mesmo, só esse nome sozinho, não é nem verdadeiro nem falso. Então, expressões como nomes não são nem verdadeiras e nem falsas. Se você perguntar o nome Paris é verdadeiro ou falso, a pergunta não tem resposta. Né? Como muitas perguntas na filosofia não têm resposta, né? Porque muitas vezes as perguntas na filosofia são formuladas exatamente para mostrar que você chega num limite de coisas que não tem mais sentido. Então alguma coisa está errada. Quando a pergunta não tem resposta é porque alguma coisa está errada na sua pergunta. Né? E o que está errado nessa pergunta, a palavra Paris é verdadeiro ou falso, o que está errado nessa pergunta é que a gente está perguntando de uma palavra que não tem a propriedade de ser verdadeira ou falsa, se ela é verdadeira ou falsa. Então, nomes próprios, expressões, nomes próprios não são nem verdadeiros nem falsos. Da mesma maneira, substantivos, de maneira geral, não são nem verdadeiros nem falsos. Se eu perguntar, a palavra mesa, que é um substantivo, é verdadeira ou falsa? Não tem resposta. Né? É diferente de perguntar se a palavra mesa é uma palavra, se mesa é uma palavra do português, por oposição a rak. Rak, tanto quanto eu saiba, não é uma palavra do português. Mas aí o que eu estou perguntando é se uma palavra está incluída no vocabulário da língua portuguesa. Mas a pergunta era se a palavra mesa é verdadeira ou falsa. Da mesma maneira, a palavra rak também não é nem verdadeira nem falsa. Né? Então, substantivos não são verdadeiros nem falsos, da mesma forma que nomes próprios não são verdadeiros nem falsos. Mas a mesma coisa se aplica a adjetivos. Azul, verdadeiro ou falso? Brasileiro, verdadeiro ou falso? E, por extensão, também se aplica a predicados. Né? Um predicado, predicado é aquilo que sobra da sentença quando você tira o sujeito. Tá? Então, por exemplo, Marco é professor da Unicamp. Tira Marco.
vira é professor da Unicamp. Verdadeiro ou falso? Sem nenhum sujeito, hein? Só a expressão verdadeiro, só a expressão é professor da Unicamp. Verdadeiro ou falso? Não tem resposta, né? É professor de. Isso é uma palavra que indica uma relação, é uma expressão que indica uma relação, né? X ser professor de Y. Então, tira o sujeito, tira o objeto. É professor de. Verdadeiro ou falso? Não tem resposta. Tá? Então, nomes sozinhos não são nem verdadeiros nem falsos. Adjetivos, substantivos, não são nem verdadeiros nem falsos. Estou falando dos nomes típicos, substantivos típicos, etc. Tá? Alguém vai aparecer como exceção, claro, sempre tem exceções, mas a classe normal dos substantivos não são nem verdadeiros nem falsos. Né? Da mesma forma, predicados não são nem verdadeiros nem falsos. Da mesma forma, outras expressões, um advérbio. Né? Por exemplo, mais. Verdadeiro ou falso? Não tem resposta. Né? Comumente, que é um advérbio de modo. Né? Comumente, verdadeiro ou falso? Não é nem verdadeiro nem falso. A gente pode, é um exercício interessante, porque você pode ir perguntando de várias palavras se elas são verdadeiras, vários tipos de expressão, se são verdadeiras ou falsas, e você bate nisso que não tem resposta. Né? Conjunção. Lembra de conjunção? O que é uma conjunção? Mas, contudo, no entanto, todavia, blá blá blá. Pergunta de todas elas se elas são verdadeiras ou falsas. Se o e é verdadeiro ou falso. Conjunção e é verdadeiro ou falso. Não tem resposta. Mas, verdadeiro ou falso? Não tem resposta. A gente poderia estender o exercício aqui para uma classe muito ampla de palavras. São uma classe muito ampla de palavras. O que nós estamos tentando, a conclusão que nós estamos chegando, é que ser verdadeiro ou falso é uma propriedade muito exclusiva de um certo tipo de expressão da linguagem. Que expressão é essa? Né? A enorme maioria das expressões da linguagem, adjetivos, substantivos, verbos, advérbios, etc., a enorme maioria delas não tem a propriedade de ser verdadeiro ou falso. Né? A única expressão da linguagem que tem a propriedade de ser verdadeiro ou falso é uma expressão de um tipo muito especial, mas muito familiar de todo mundo, que são as chamadas sentenças completas. Uma sentença, o que é uma sentença? Uma sentença é uma sequência de expressões gramaticais, uma expressão de uma linguagem que é construída de acordo ou obedecendo a regras gramaticais, a regras sintáticas. Bom, então, está fazendo sol hoje. Isso é uma sentença. Isso sim é verdadeiro ou falso. Tá? Marco Rufino, está sentado na varanda do seu edifício. Isso sim é verdadeiro ou falso. Tira qualquer uma dessas partes, já não é mais verdadeiro nem falso. Está sentado na sua varanda hoje, a expressão não é verdadeira nem falso. Marco Rufino não é nem verdadeiro nem falso. Está sentado não é nem verdadeiro nem falso. Para ser verdadeiro ou falso, tem que ser essa composição, né? Essa composição de expressões, e essa composição tem que estar de acordo com as normas gramaticais do português. Porque se eu trocar de tal forma a gerar uma expressão que não segue a gramática do português, tá? Deixou de ser verdadeiro ou falso também. Não tem mais a propriedade. Não é que fica falso. É que ela deixa de ter a propriedade de ser verdadeira ou falsa, de poder ser verdadeira ou falsa. Ou aquilo que os filósofos ou lógicos chamam de ser veritativa, uma expressão veritativa. Uma expressão veritativa, veritas, né, do latim verdade, uma expressão veritativa é aquela que pode ser verdadeira ou falsa. Então, quais são as expressões veritativas que têm a propriedade de ser verdadeira ou falsa? Não é qualquer coisa, é apenas e tão somente as expressões que são sentenças gramaticais completas. O que eu falei aqui, sentença gramatical completa, de uma certa maneira é um pleonasmo, porque não existe sentença incompleta. A gente só fala de sentença incompleta para dar aula de lógica, para dar aula de filosofia. Porque qualquer sentença do português tem que ser uma sentença completa, tem que ser uma composição completa de expressões segundo normas gramaticais. Né? Cada linguagem tem as suas normas gramaticais peculiares, mas existem super regras gramaticais que pegam todas as linguagens, que estão implícitas em todas as linguagens. Por exemplo, tem regras engraçadas. Se alguém já estudou alemão, sabe que no alemão
o verbo tem que ser na segunda posição da sentença. Né? Então, se você começar uma sentença com um verbo, se for a primeira palavra, se for o verbo, não é uma sentença do alemão. O alemão típico não vai reconhecer, claro que ele vai reconhecer que você é um estrangeiro tentando falar alemão, mas você não está falando o alemão. Gutes Deutsch, das ist kein guter Deutsch. Né? Isso não é um bom alemão. Né? Porque a regra gramatical do alemão diz que o verbo tem que estar na segunda posição. Né? Então, eu estou na sua casa é uma frase do alemão, correspondendo no alemão, ich bin bei dir zu Hause. Agora, eu na sua casa estou não é uma sentença do alemão. Né? São coisas curiosas assim. Né? E o português já é mais flexível que o alemão. Claro, falar que alguma coisa é mais flexível que o alemão é um pleonasmo também. Né? Mas as regras mudam. Mas, por exemplo, no inglês, né, uma pergunta começa com o verbo auxiliar. Né? Did you go, blá blá blá, né? Do you know, né? Essa é uma norma gramatical peculiar do inglês para perguntas, né? Que no português a gente também não tem. Né? No português você pode fazer uma pergunta com a mesma sequência de palavras, primeiro o sujeito, depois o verbo, ou pode trocar, né? Foi você à casa de Pedro, ou você foi à casa de Pedro, né? Ou você à casa de Pedro foi. As três formas funcionam no português, no inglês não. São regras específicas do português e do inglês, regras. Mas em todas as línguas existem algumas super regras, algumas regras lá muito fundamentais. Né? E as regras muito fundamentais é que toda sentença, de todas as línguas, né? Todas as línguas conhecidas, isso é uma investigação empírica, está muito bem comprovada que em todas as línguas as sentenças são uma combinação de um elemento nominal, um nome, quer dizer, aquilo que corresponde a um certo sujeito ou a um certo objeto, né? Composto com a parte predicativa. Então, todas as línguas vai ter os elementos que são sujeitos, né? O elemento que vai ter sujeito, ou candidato ao sujeito da oração, e o elemento que é o predicado da oração. Tá? Então, é dessa composição, pensando naquilo que, pensando uma perspectiva agora multilinguística, né? Ou universalista com relação à linguagem, são essas estruturas que são verdadeiras ou falsas. Então, então, qual a lição até agora? Até agora, porque vocês vão ver no próximo vídeo que está errado isso aqui que eu estou falando. Né? Mas em filosofia, muitas vezes a gente faz isso. Primeiro apresenta a versão errada, porque parece clara e óbvia para todo mundo. Né? Depois você começa a distinguir alguns problemas e volta para trás e diz aquela versão óbvia e intuitiva não é correta. Vamos refinar a nossa versão. Então, até agora, a nossa conclusão é o seguinte, que só é verdadeiro ou falso, só tem a propriedade de ser verdadeiro ou falso, portanto, os itens, o que é candidato a item do conhecimento são as sentenças, mas olha só, são sentenças porque só sentenças têm a propriedade de ser verdadeiro ou falso. Com um complemento aqui. Sentença, no português, ela pode ser declarativa, ou pode ser interrogativa, ou pode ser imperativa. Agora, uma sentença interrogativa, ela não é verdadeira nem falsa. Se eu chegar ali fora e perguntar, você vai sair? E perguntar, isso é verdadeiro ou falso? Não, isso não é nem verdadeiro nem falso. Isso é uma sentença interrogativa. Né? Da mesma forma que uma sentença imperativa. Saia daqui agora, ou desligue o seu computador agora. Isso não é nem verdadeiro nem falso. Isso corresponde a um desejo de quem está falando. Agora, você está assistindo esse vídeo agora. Isso é uma sentença declarativa, não é nenhuma pergunta, nenhuma ordem. Né? Isso é verdadeiro ou falso. Né? Vai chover amanhã. Isso é uma sentença declarativa. 2 mais 2 é igual a 4. Né? Eu formulei numa linguagem aritmética, mas é uma sentença declarativa, é verdadeiro ou falso. Agora, existe um múltiplo de 2 entre 3 e 4? Interrogação. Isso não é uma afirmação, não é uma sentença declarativa, então ela é uma sentença interrogativa, portanto não é verdadeira nem falsa. Moral da história nesse vídeo. Os itens que podem ser verdadeiros ou falsos, portanto, são os candidatos a serem conhecidos, serem itens de conhecimento, segundo a concepção tripartite, são apenas e tão somente aquelas expressões linguísticas que nós chamamos de sentenças declarativas. Isso que eu falei tem erros e a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo.